Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula de exercício de aula 38, onde a gente abordou os conceitos de função inversa. Esse exercício aqui é um exercício clássico, ele é bem tranquilo de se fazer, eu vou botar até um caso mais geral dele, vou fazer um quadro de resumos ali ao final, presta bem atenção para a gente entender bem o exercício. Considere a função f de r em r dada por f de x igual a 6x mais 7. Podemos afirmar que f de f a menos 1 de x é igual a... A gente já sabe que isso é uma reta, é inversível, então não há nenhuma inconsistência no problema. Ó, esse problema, o que a gente tem que pensar, gente? O que a função f de x faz, gente? Ela pega um valor, né, aqui do meu domínio e leva no meu contradomínio, que nesse caso aqui é igual à minha imagem, porque a minha função é inversível. Então ela pega do domínio, leva no contradomínio, ou na imagem. Então ela pega aqui um valor x. Se não quiser usar a letra x, não use A e B, fica até mais fácil de entender, para não confundir com o x e o y da função. Então ela pega esse x aqui, vou chamar aqui de x1, e leva nesse y1. Então a f de x1, essa aqui é a f de x, é y1. O que a função inversa faz? Ela troca os papéis e ela tem um novo domínio, que vai ser igual ao contradomínio anterior, e ela tem uma nova imagem ou contradomínio que vai ser igual ao domínio dessa. Ou seja, ela inverte. Então agora o contradomínio aqui, a imagem nesse caso, passa a ser domínio, e o domínio passa a ser agora o contradomínio. Então ela pega esse y1 e leva no x1. Essa é o que a f a menos 1 faz. Vamos pensar aqui numa retinha. Então, a f a menos 1 de y1 dá x1. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque isso aqui é muito simples. Eu podia chegar aqui, ó, a gente corta, ficou só o x. Beleza, terminou o problema. Porra, não tem graça nenhuma fazer isso. Então, observe o que está acontecendo. Ó. Se eu aplico de maneira... Primeiro eu tenho a f a menos 1 de x. Então, aqui eu tenho, digamos aqui, eu tenho aqui um certo y1. Por que eu vou pegar y1, gente? Porque eu estou na f a menos 1. Então, eu tenho uma certa saída que foi entrada de algum x na f. Quando eu aplico a minha função x1, eu aplico a minha f a menos 1, eu volto do y1, eu volto para o x1. Só que aí eu vou e aplico a f de novo. Eu tenho que ir para o y1. Então perceba que eu voltei para o mesmo cara. Isso é o que, gente? O que é uma função que sai um indivíduo e chega nele próprio? É a função identidade. Isso aqui, ó, vou chamar isso aqui de G, que é essa compostona, é f de f a menos 1, vamos botar assim, né, f composto f a menos 1, ela é a identidade. O que significa isso? O que é a função identidade? É a função que entra x e sai x. Seria, então, a letra E. Mas vamos para o caso geral, gente. Vamos complicar um pouco mais. Vamos supor que não fosse só uma função, uma inversa, tal, fosse mais, uma quantidade considerável desses operadores aí, funcionais e inversos. Então você teria aqui o seguinte, ó, imagine que eu tivesse um caso assim, ó, f de f a menos 1 de f de x. O que isso aqui ia dar? Então eu parto do x e vou para y. Do y com f a menos 1 eu retorno para o x. E do x eu vou para o y. Então, a resposta disso aqui, ó, é como se você viesse cortando, ou de fora para dentro, ou de dentro para fora, não, tanto faz. Né? Fica só a f de x. Então, esse cara operado com esse, ele vai e volta para o mesmo, fica só o que está aqui dentro. Então, pensa, quando é um número par, eu não sei se você vai observar isso, dá x, ó. Então, se eu tivesse aqui, ó, f de f a menos 1 de x... Isso aqui dá x, ou, se você preferir também, f a menos 1 de f de x também dá x. É como se cortasse, ó. Então você pode fazer essa brincadeirinha. Então perceba, se eu tivesse assim, ó, f de f a menos 1 de f a menos 1 de f 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Isso aqui vai dar o quê? Olha, aí, cuidado, ó.
Você pode fazer do jeito usual? Pode. Você poderia calcular a inversa, substituir ela na f de maneira composta, você ia chegar aqui. Você pode fazer também braçalmente a questão, não tem problema nenhum, não estou dizendo que não pode. Então, eu comecei com f, mas vamos lá. Então, eu corto esse cara com esse cara com esse. Fica f de x. Então, eu vou cortando até ver o que fica. Ah, professor, e se for f a menos 1 fora? Tanto faz. A gente costuma colocar de maneira alternada, mas isso não é uma regra geral, não. Não é uma regra geral que esses f's precisam estar alternados, né? A gente poderia ter os f a menos 1 todos agrupados, com os f todos agrupados ainda, e ia valer a mesma regra. Para cada um, você cortava um. Então, ó, eu corto, por exemplo, esse cara com esse f. Então, deu a identidade aqui. Então, o que está dentro vai ficar o que está dentro. Corto esse cara com esse, saiu a f a menos 1 de x. Aí, nesse caso aqui, teria uma continha, por quê? Nesse aqui não tem, porque a f de x é o próprio 6x menos 7, então você já colocaria ele. Ou seja, a regra que eu tenho é o seguinte: se for par, se a quantidade, na verdade, desses caras aqui for a mesma, ou seja, para cada f eu tiver um f a menos 1, isso aqui vai se anular e vai ficar o último aqui de dentro. No caso, vai ficar o x, ou seja, um f a menos 1, fica x. Um f a menos 1 e um f, fica x. E pensa que aqui a quantidade é diferente. Eu tenho duas funções normais e uma função inversa. Então, quando eu cortar tudo, vai ficar a interna dessa coisa. No caso aqui, a f de x. Ficou a primeira, a de fora, ou fica essa última aqui, f de x. Aqui eu tenho 1, 2, 3 f's normais, só que 2f a menos 1. Cortando tudo aqui, sempre vai sobrar, no caso, a última função interna aqui, f de x. Note que aqui eu comecei com f a menos 1, inverteu. Então eu tenho f a menos 1, f a menos 1, f a menos 1. Então sobrou o que a mais? Ó? Esse cara não com esse, então sobra sempre aquele cara que vem a mais, é o que vai resultar no final. E quando essas quantidades de f e f a menos 1 forem iguais, vai dar x. Então, para você não perder muito tempo calculando, né, esse tipo de coisa, você pode fazer. Ah, professor, e se eu tenho isso aqui? F de f, de f, de f a menos 1, de f a menos 1, de f a menos 1, de x. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai dar o que no final? Agora, aí é que tá. Desse jeito aqui, também alternado, você também consegue resolver, por quê? Você vai cortando agora aqui, ó. Então esse aqui você corta com esse. Aí isso aqui vai dar identidade. Então esse aqui, ó, você corta com esse. E no final vai sobrar esse aqui, ó, dá 2 cortes, você corta com esse. Então resultou o x. Ou seja, eles não precisam necessariamente vir alternados como os demais, mas assim, claro que aqui a forma de cortar, ó, primeiro eu comecei com esses aqui, digamos, escolhi aqui aleatoriamente para cortar. Aí cortando eles, vai dar a identidade aqui, eles vão sumir, é como se esse cara aqui se juntasse com esse. Então eu corto esses dois, ó. É a segunda etapa. E na terceira etapa, ó, esse aqui eu meio que fui respondendo de dentro para fora. No final ficou só x. Por quê? Porque o número de f's, ó, 1, 2, 3, é igual ao número de inversas. 1, 2, 3. Então, espero ter entendido essa regrinha aí para você não perder muito tempo nessas questões. Não fazer muita conta nela quando você notar que esse tipo de coisa acontece. Então, simplifica ao máximo, claro. Esse caso aqui é interessante porque, ó, f é menos 1 de f, porque sobrou uma função inversa. Porque esse aqui anula esse anula esse, fica esse aqui. Aí, nesse caso, você tem que fazer uma continha que é achar a inversa dessa coisa aqui. Tá certo? Mas eu espero ter entendido a lógica. E faz alguns exercícios ali nos livros, vocês vão achar. Começa a manjar essa lógica aí que eu tentei explicar aqui. Muito obrigado, até a próxima.